Nos va a acompañar hoy en esta novena conferencia internacional el conferencista Antônio Tadeu Pagliuso, experto en gestión empresarial y educación en Brasil. Antônio Tadeu Pagliuso es socio director de OLUS, Gestión Empresarial y Educacional. Desde 2008 se desempeña como consultor en gestión organizacional y empresarial. Es administrador de empresas. MBA International en Gestión Empresarial por la Fundación Getúlio Vargas y la Universidad de California. Posgrado de Gestión Estratégica e Ingeniería de Producción. Posee más de 30 años de experiencia actuando en la Fundación Nacional de Calidad, siendo técnico, gerente técnico y superintendente general. Actuó en SENAI de San Pablo como gerente de educación. Fue coordinador general de la Red Iberoamericana para la Excelencia de la Gestión 2005-2006. Ha participado en actividades voluntarias en la Fundación Nacional de Calidad y en otras organizaciones volcadas a la excelencia del desempeño en Brasil y en el exterior desde el año 1997. Es profesor y ha sido profesor invitado de la Fundación Getúlio Vargas, así como de la Universidad Presbiteriana Mackenzie y la Universidad Paulista. Conferencista en Brasil y en el exterior y coautor del libro Gestión Organizacional, el desafío de construcción de un modelo de gestión, autor de diversos artículos en áreas de gestión organizacional, calidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Con ustedes, y le damos la bienvenida, Antônio Tadeu Pagliuso. Alô, alô. Bom, buenos dias. Me gostaria de começar haciendo dos pedidos de desculpa. Primeiro, por não falar bem el espanhol. Então, eu vou falar em portunhol. O segundo é que, ao final, se houver perguntas, eu não vou... Posso? Ok, graças. Ao final, se houver perguntas, e eu não vou responder, sobre o match de Brasil e Alemanha. Ok? Então, não vou responder nenhuma pergunta sobre isto. E, se me permitam, eu vou ficar cá embaixo para poder falar. Bueno, o material depois vai estar disponível para todos vocês, mas é um pouco da experiência de mais de 700 empresas evaluadas que eu tive a oportunidade de participar e de diversos trabalhos de consultoria. E de toda a experiência da Fundação Nacional da Calidade, que eu tive a oportunidade, assim como Gonçalo é diretor-geral de INACAL, e eu tive a oportunidade de ser diretor-geral também da Fundação Nacional da Calidade de Brasil. Bueno, OLUS, muito rapidamente, são 3 slides. É uma empresa que tem como espinha dorsal a visão holística, que, em minha opinião, é um dos pontos mais críticos que as organizações têm, todas elas. Desafortunadamente, em Brasil, pelo menos, todo o modelo educacional hace de uma forma com que as pessoas têm suas cabeças totalmente fragmentadas. É muito difícil para as pessoas, quando chegam à organização, entender seu conjunto de processos e atividades. Então, em função disso, e para mim sendo um dos temas mais críticos, que vem o nome de minha organização, que atua basicamente nesses erros que estão dispostos, e a premissa básica da organização é não ver solamente arbol, mas ver o tempo todo a floresta. Porque miram, e eu penso que muitos de vocês passam todo o dia fazendo pequenos trabalhos de conserto para algo que aconteceu, com uma atitude muito reativa. Mas, de fato, nós não trabalhamos no foco principal do problema. Algum dos clientes, enfim. Bueno,
para começar, os cenários e sintomas e desafios, eu vou começar a falar sobre uma evolução do enfoque das organizações que miren, em la década de 1990, há uma divisão muito clara entre uma era que vivíamos de excessos para todos os sentidos, e em 1990, muito da experiência de Japão e muito dos desafios dos americanos, como Carlos de Petrobras já ha comentado, o mundo começa a experimentar algo que é exatamente uma era de limites, onde tudo pode e quase nada pode ser feito. Muito em função dos programas de qualidade e muito em função dos programas de meio ambiente e programas sociais. Então, existe uma visão muito clara. E nós temos, nesse caminho, um aspecto de globalização e de um tema de sustentabilidade, que, desafortunadamente, creio que muitas das organizações, algo em torno de 90%, só tem o tema sustentabilidade em marketing, em seu discurso, mas não fazem, de fato, ações voltadas para o tema, tanto por meio ambiente quanto os aspectos sociais. Esta é a atualidade que vivemos, e todo o mundo. Escassez de recursos naturais, alimentos, crise financeira, violência, evolução tecnológica, temos uma crise ética, temos crise energética, temos corrupção. Um aspecto importante, por que a evolução tecnológica está nessa charla, nesse slide, como fazendo parte desse cenário gris? Porque nós estamos quase que escravos, creio que esta é a palavra, pelo menos em português, de los celulares. Hoje trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por la semana. Em que momento dedicamos a nós outros? Então, de alguma forma, é muito importante a evolução tecnológica, pero será que estamos conscientes da forma como estamos a utilizando? Enfim, todo o mundo ele está numa grande reconfiguração, todo o mundo. E se fizermos uma fotografia de Brasil hoje, creio que não é muito diferente de Uruguai, respeitando, obviamente, o tamanho dos dois países, mas nós temos um conjunto de oportunidades muito claras. Melhora de poder aquisitivo, perfil demográfico, mesmo numa crise de recursos naturais, o Brasil tem uma gama imensa, muito grande de recursos, a matriz energética, a capacidade criativa, a descentralização econômica, enfim, tivemos um evento e vamos ter outro evento importante em 2016. Né? Todos esses pontos são oportunidades muito claras para o Brasil. Pero nós temos uma série de barreiras, como a educação, a carga tributária, os malos políticos, desafortunadamente, a corrupção, o corporativismo partidário, enfim, e uma extrema falta de planificação com todos os eventos que estamos fazendo em Brasil. Nós outros sabemos de todos os problemas. Os estádios da Copa foram feitos muito rapidamente, sem uma planificação efetiva. Enfim, estamos demonstrando para o mundo, desafortunadamente, que o Brasil não sabe fazer planificação. Essa é uma verdade. Tá? Algumas reflexões importantes. Esta é uma organização que eu diria que tem problemas. Uma organização que tem visão fragmentada, individualismo, empirismo, empregados, gestão ad hoc, insustentabilidade, crise de ética, enfim, ilegalidade. E o que estamos, na verdade, buscando é uma organização que tenha visão sistêmica, que tenha copropriedade, estratégias e planos, colaboradores comprometidos e motivados, transparência, sustentabilidade,
resultados planeados, gestão de clientes, conhecimento e informação. Basicamente, todos os modelos e todas as falas das pessoas que estiveram no painel, os 6 executivos das empresas, de alguma forma comentaram sobre cada um desses temas como sendo temas importantes que estão dentro do modelo de melhora contínua. Mas o que se verifica de fato dentro das organizações? Estratégias não implementadas. Segundo as informações de McKinsey, de Bain & Company, de Monitor Group, aproximadamente 90% das estratégias que são planificadas por las organizações não são implementadas. Por quê? Essa é uma pergunta importante. Quer dizer, dedicamos uma parte do tempo, eu creio que todos vocês acabam fazendo isso, uma parte do tempo, normalmente entre os meses de julho e novembro, para fazer a planificação estratégica. E por que eu não consigo executar a estratégia? Clientes insatisfeitos, pessoas infelizes, companheiros desconfiados, acionistas apreensivos, comunidades intranquilas, empresas engessadas, os planos de carreira versus a geração Y. Ou seja, esses sintomas, todos nós sabemos que a grande maioria das organizações tem. E no final, como podemos entregar os resultados? Quais são os novos paradigmas da organização? A Fundação Nacional da Qualidade, no ano de 2006, faz um estudo com empresários, com presidentes de grandes organizações e de pymes, com pessoas da área de educação, da área de saúde, e chegaram num conjunto de premissas que estão cambiando. Muitas das organizações já começaram a fazer esse câmbio. Não vou discutir sobre todos os pontos, porque só os 12 slides, este e o próximo, daríamos para falar durante 2 ou 3 horas. Mas o que chama a atenção, a forma como as organizações estão estruturadas. Por exemplo, existe uma metáfora de máquina, e eu não sei quantos de vocês já tiveram alguém falando desta forma. Você é uma peça importante para nossa organização. O sentido de peça é exatamente o sentido de máquina. A máquina não tem integração com todo o meio ambiente no sentido mais amplo da palavra. E as organizações estão cambiando exatamente para um conceito de sistema vivo, que uma empresa, uma sociedade, uma comunidade, hoje pode cerrar as portas de uma organização. Ela tem força para isso. Então, muito do que todos os outros falaram, que nós temos que ter um foco muito claro com relação aos clientes e as outras partes interessadas. A sociedade, a comunidade, os acionistas, claro, as pessoas, os provedores. Então, de alguma forma, não se deve fazer solamente, em minha opinião, o foco solo em los clientes, mas em todas as partes interessadas. Um outro ponto importante é a percepção de valor que temos das empresas. Hoje, muito forte, se hace fato a los ativos intangíveis, não mais os aspectos tangíveis da organização. Uma empresa que tem valor no mercado não tem valor solo por seus ativos fixos, o prédio, as salas, não, mas pelo conhecimento que as pessoas têm, pelo que representa a marca da organização. Né? Enfim, então todo esse estudo demonstrou muito claramente como que esses conceitos estavam sendo praticados por um conjunto ainda muito restrito das organizações. E como resumo desses aspectos todos, nós temos uma mudança muito clara dos aspectos industrial para serviços,
IBM e, de alguma maneira, Petrobras comentaram exatamente sobre isso, as organizações tiveram que cambiar de seus modelos de negócio. As questões de produtos para clientes, do físico para virtual, do fixo para móvel, do analógico para digital, e exatamente o que eu comentei antes, do tangível para o intangível. E aqui só um aspecto de gestão dos intangíveis, não vou porque eu já comentei sobre isso. O que é muito claro para nós outros, e principalmente para aqueles que trabalham como voluntários, como evaluadores, ou para aquelas pessoas que fazem avaliação interna de suas organizações, ou para aquelas pessoas que fazem esse tipo de trabalho para suas consultorias, se percebe muito claramente as empresas estão quase como isto. Existe uma fragmentação muito forte entre toda a organização. Muito claro, muito simples. Pergunte para um diretor qual é o modelo de gestão da organização e qual é sua principal missão. Esqueçam a frase que está normalmente fixada em las paredes. E pergunte depois para um segundo, depois para um terceiro. Muito provavelmente você vai ter N respostas diferentes. Ou seja, a forma como as pessoas ainda enxergam as organizações é a forma como as pessoas enxergam suas áreas de trabalho. Ou seja, todo mundo, de alguma maneira, se sente dentro de uma cerca e é muito difícil mirar fora desta cerca. Onde está o maior competidor das empresas de vocês? Quem pensa que o maior competidor é seu concorrente, a empresa que fabrica os mesmos produtos e os mesmos serviços? Erga sua mão, por favor. Ninguém levantou. Quem é o maior concorrente na visão de vocês? De uma empresa. En mi caso personal, soy yo mismo. Esta é a visão que nós temos. O maior concorrente das empresas normalmente não são as organizações que produzem o mesmo produto ou que fazem os mesmos serviços, mas estão normalmente dentro das próprias organizações, ou nós mesmos, da forma como nós pensamos, ou pessoas que normalmente trabalham contra o trabalho que está sendo feito. E por que não hacemos nada normalmente sobre isso? Ou se hace muito pouco com relação a esse tema? Existe um conjunto, e percebam que eu fui fazendo uma construção, uma visão mais ampla. Quais são os principais desafios, então, a partir desse contexto que foi apresentado? Primeiro desafio, adaptabilidade e agilidade. São dois conceitos que não são conceitos da administração. São conceitos que trazemos da evolução das espécies. Uma espécie, há muito tempo atrás, para continuar vivendo, ela necessitaria obrigatoriamente se adaptar ao novo cenário, ao novo contexto do mundo. As organizações também deveriam fazer o mesmo. Uma empresa de TI que leva um ano para cambiar seu modelo de negócio em função de uma mudança, por exemplo, ayer tivemos o lançamento do iPhone 6 e dos relógios, watches, da Apple. Quantas organizações de TI não precisam cambiar seus aplicativos, seus apps, para atender uma nova plataforma? Quanto tempo uma empresa leva para hacer o câmbio? Um ano? 3 meses? Uma semana? Então, é importante a questão, e eu preciso me adaptar, mas eu preciso ter agilidade, respeitando, obviamente, o setor de cada uma das organizações. Pero, normalmente, nós fazemos a gestão de nossas organizações como? Mirando
eu não sei o nome em espanhol, retrovisor. Retrovisor. Mirando pelo retrovisor. Normalmente, o que nós hacemos? Quais foram os últimos resultados? E nós planejamos o futuro mirando o que hicimos de resultado atrás. Por que nós não deveríamos mirar la frente para ser o resultado que deveríamos ter hoje? Por que utilizamos ainda teorias como o PDCA, de Deming, de 1950, ainda hoje? Será que não existe nada de novo? Hablamos muito de inovação. Onde está a questão da inovação de fato na gestão? Então, de alguma maneira, nós estamos fazendo gestão com teorias, conceitos que foram criados há mais de 50 anos. E o que tentamos fazer? Pequenas adaptações em esses modelos. Será que não existe nada, não conseguimos criar nada de novo? Segundo desafio, como já havia comentado, a integração. O que vocês conseguem observar nesse slide? Falem mais alto, para que eu possa ouvir. Sim, oi? Um aqueduto, ok. Que mais? Uma estrutura que perdura em tempo. Que mais? Uma edificação de engenharia. Percebam como é espantoso. Porque normalmente, eu já fiz essa pergunta umas 200 vezes, por que ninguém habla que vê ladrilhos? Porque sem os ladrilhos não haveria aqueduto. As pessoas também não comentam das curvas, dos arcos. Percebam, esta é a maneira como nós enxergamos, nós não conseguimos enxergar o todo de uma figura. Como que podemos compreender toda uma organização? Um outro aspecto importante da integração se poderia resumir nesses 3 erros: estratégia, processo, resultado. Por quê? A estratégia deveria mirar todo o tempo a cadena de processos, a cadena de valor que eu tenho. Como que eu posso aumentar em 30% a 40% um determinado indicador se eu não faço cambios em los processos? Então, muitas das informações que não conseguimos implementar toda a estratégia é porque durante o processo de planificação estratégica nós não consideramos os processos existentes, a capacidade dos processos que tenho. Então, eu defino metas muito desafiadoras e não trato de fazer os cambios necessários em los processos. Porque quem me dá os resultados não é a estratégia, são os processos. E os resultados me dizem, sim, quão distante ou quão próximo eu estou da estratégia que eu mesmo defini em um determinado momento. Então, o resumo de uma visão integrada seria tão simples quanto esses 3 pontos. Sendo que, diferente do que meus amigos comentaram, e eu não colocaria os clientes aqui no centro. Eu colocaria todos os stakeholders, todas as partes interessadas, não só os clientes. E é neste círculo virtuoso que nós temos um momento de aprendizagem organizacional. Então, esta é uma visão simples que normalmente durante as avaliações, quem é evaluador do Prêmio Nacional de Qualidade Uruguai deve perceber isso. Isto não é claro, isso não é perceptível quando estamos fazendo a avaliação. Normalmente a estratégia mira para um canto, para um lado, e os processos estão fazendo outra coisa que não a estratégia que foi definida. Outro aspecto importante são as redes de relacionamento. Hoje,
existem empresas que pagam, remuneram uma indicação de uma pessoa da empresa para uma vaga que hace dentro da organização. Ou seja, as organizações utilizam meu relacionamento para trazer pessoas novas para a organização. Por quê? No momento que a pessoa sai da organização, ela deixa sua rede dentro da empresa. A rede de relacionamento vai com a pessoa. Então, a rede de relacionamento normalmente não é considerada como um ativo intangível. E deveria ser. E deveria ser. Esta frase tem um significado muito forte, principalmente para todas as empresas que se dizem empresas de serviços. As pessoas se olvidarão de certos problemas, perdonarão certas falhas, pero jamais perdonarão como você as tratou. Então, o aspecto de relacionamento é um dos pontos mais claves hoje para todas as organizações. Porque eu não faço relacionamento solo com as empresas, com as pessoas que trabalham para mim. E eu faço relacionamento com provedores, com a comunidade, com a sociedade, com os acionistas, com o governo em determinadas organizações. O outro desafio, a inovação. Um aspecto que também foi comentado pelas 6 pessoas que estiveram cá antes de mim, mas o ponto importante não é só ter produtos inovadores. Ou seja, eu não deveria só me preocupar em ter um produto que uma pessoa teve uma grande ideia e transformou essa ideia num produto. A minha organização, ela é inovadora, ela tem pessoas inovadoras, ela tem o liderazgo inovador, ela define estratégias de maneira inovadora. Então, não se basta só trazer produtos e serviços. Esta é a mensagem principal desse aspecto. O desafio da sustentabilidade, já havíamos comentado, o triple bottom line é o modelo mais conhecido de todas as organizações, pero menos de 10% que eu conheço, em mais de 700 avaliações, fazem de fato esses 3 aspectos dentro da organização. Não é só um discurso, não é só um marketing para o mercado, comentando que eu sou uma empresa sustentável. O outro desafio importante é a identificação de desenvolvimento de líderes. Hoje, poderíamos definir 5 erros importantes de competência para o liderazgo. Gestão da estratégia e resultados, gestão de processos, sistemas e tecnologias, gestão de stakeholders, não só de clientes, gestão das pessoas e, principalmente, autogestão. Quem de vocês tem um plano personal, não profissional? Plano personal para daqui a 10 anos. Levante seu braço. Miram quantas pessoas? 5, 6, 7. O que os outros pensam estar fazendo daqui a 10 anos? De sua vida personal, não de sua vida profissional. Como que eu posso ser um grande líder, um bom líder, se eu não tenho o meu espaço de qualidade de vida, se eu não penso em minha vida personal? Ou, quando nós saímos da organização, no final do dia, você cambia. Eu desligo uma chave, bom, ali eu era líder, agora eu não sou mais líder. A não ser que as pessoas façam algo do tipo. E é óbvio, a visão, o pensamento sistêmico todo o tempo. O líder deveria oferecer uma causa, não só metas, não só indicadores e busca de resultados. Um líder deveria formar outros líderes,
a partir do momento que ele está numa posição de gerente, por exemplo, quem será que vai me suceder quando eu sair da organização ou quando eu estiver numa outra posição dentro da empresa? Surpreender por os resultados, inspirar por os valores e exemplo, liderar 360 graus, ou seja, eu devo liderar todas as partes interessadas, não só as pessoas que trabalham para mim. E deve liderar a si mesmo, complementando a informação que dei em outro slide. O outro desafio importante é compreender a cultura da organização. Existe um mito que todas as pessoas de uma empresa, principalmente seus gerentes, seus diretores, conhecem a cultura da organização onde trabalham. E dizem isso fazendo uma referência às encuestas de clima laboral. O clima laboral não faz um mapeamento da cultura organizacional. Na realidade, eu deveria conhecer o que está para baixo da organização. Porque, normalmente, o que nós vemos? A parte do comportamento das pessoas. Aquilo que é visível. Agora, eu compreendo a percepção que as pessoas têm dos valores. E eu compreendo os mecanismos que estão abaixo daquilo que eu posso visualizar. Esse é o aspecto importante da cultura. E, enfim, existe uma definição, segundo Edgar Schein, pero existem modelos que também poderíamos falar todo um dia sobre o modelo da professora Hatch, dos Estados Unidos, pero será que eu tenho domínios daquilo que é subjetivo em relação àquilo que é objetivo? Um ponto importante, todos os modelos de excelência estão aqui. Todos os critérios, liderazgo, estratégias e planos, planificação estratégica, cliente, sociedade, todos os critérios estão aqui, solo. Como que eu posso compreender todos os outros 3 quadrantes? Como que eu posso, por que uma organização que implementa o modelo de melhora contínua tem um desempenho diferente de outra que hace a mesma implementação? O que diferencia uma da outra é a cultura de cada empresa. Então, o primeiro ponto, eu deveria identificar de maneira muito clara quais são os aspectos culturais que facilitam a organização de obter resultados e quais são os aspectos culturais que dificultam a empresa de obter resultados. E estabelecer planos tanto para valorizar aquilo que facilita, como para eliminar ou minimizar aqueles aspectos que dificultam a obtenção dos resultados. E normalmente isso, pouquíssimas empresas que conheço fazem algo do tipo. Último desafio, a construção do modelo de gestão. O modelo de INACAL, o modelo de melhora contínua, é um modelo de gestão das organizações de ustedes? Levantem a mão. Quem pensa que sim? Será que o modelo não é uma referência? E eu devo construir meu modelo de gestão? Até porque, e as normas ISO 9000, 14000, OSAS 18000, os modelos, deixe-me passar aqui. Os modelos do CMMI, ITIL, la Sarbanes-Oxley, o PMI, todos estes modelos são modelos. Todos são modelos. Então, como que eu posso definir que um solo modelo é meu modelo? E eu creio que muitas das organizações de vocês têm mais de um modelo, convivendo
um junto com o outro. Então, eu não teria que definir o meu modelo a partir do conjunto de todos os modelos. Essa é uma das definições mais críticas e difícil de fazer, mas a organização deveria ser, para definir muito claramente qual é meu modelo de gestão. Porque o modelo de melhora contínua, que todos comentaram, de alguma forma, o COSO traz o conceito de melhora contínua. Sarbanes-Oxley, também. ISO 9000, também. 14000, também. Então, todos os modelos são de melhora contínua. Pero existe uma diferença, que são os modelos de excelência da gestão. Todos os modelos, e aí o modelo de Uruguai é uma referência. Qual é a principal característica dos modelos de excelência? São modelos integradores. São modelos que eu consigo colocar todos os outros modelos para ter uma única visão. Então, uma empresa que decide utilizar o modelo de excelência como referência, a referência é para integrar o restante de los modelos que a organização muito provavelmente tem. E começa a eliminar um erro muito tradicional, que é escritório de la calidad, escritório de meio ambiente. Aí eu tenho as pessoas do social, normalmente estão junto com a área de pessoas da organização. Todos esses modelos não deveriam trabalhar em conjunto e normalmente não trabalham. Não? E aí, o que eu poderia... Esta é a figura do modelo de Brasil. Todos os modelos, eles encaixam muito fortemente em cada um dos critérios, da mesma maneira que o modelo uruguaio. Esta talvez seja a principal característica do porquê que nós utilizamos o modelo de excelência, não importa qual. Hoje existem mais de 75 modelos diferentes de excelência, pero 90% de todos eles são comuns. As principais características são exatamente elas mesmas. Por que não utilizar, então, para ser uma integração efetiva da organização? Existem alguns resultados importantes que eu tive a oportunidade de medir, resultados de empresas que começaram a estruturar seu modelo de gestão a partir de conjunto. Só como exemplo, uma vez estivemos numa empresa de produtos químicos. No momento da visita, eles tinham implementado 250 modelos diferentes ao mesmo tempo dentro da organização. Praticamente tinham 400 dias de auditoria. Sim, é verdade. É porque normalmente nós não conhecemos as auditorias que acontecem em outras áreas. Normalmente eu conheço aqueles aspectos de avaliação que estão em minha área, por exemplo. Então, alguns dos resultados, depois de 3 anos de estruturação de seu modelo de gestão, para trazer uma coisa bastante tangível. Redução de custos de 32% a 45%. Elevação de clima organizacional por médio de 35% em 3 anos. Redução em mais de 50% do número de auditorias. Crescimento de mais de 30% em la madurez de los sistemas de gestão. Redução de 80% em las taxas de não conformidade de los aspectos operativos. E, finalmente, redução das brechas de competência de liderazgo em 3 anos, chegando a 0. Ou seja, o liderazgo das empresas não tem mais brechas de competência. Estes são resultados que, medidos, de fato, a partir do momento que uma empresa toma a decisão de estruturar seu modelo a partir dos modelos de excelência. Resumindo,
el todo. Se colocássemos tudo que falei hasta esse momento, teríamos a organização, seus desafios, adaptabilidade, agilidade, integração, inovação, sustentabilidade. O modelo de gestão que deve dar respostas claras a todos os desafios, considerando a cultura organizacional de cada organização. Então, nunca um modelo será igual ao outro, porque cada empresa é uma única empresa. Como os seres humanos, cada ser humano é um único ser humano. E o centro não é mais as organizações. O centro são os stakeholders. Esta seria uma figura, um resumo de todos os pontos que falei hasta esse momento. O que estamos fazendo em Brasil com relação a isto? Que seria o trabalho da Fundação Nacional da Calidade, que é uma co-irmã de INACAL. A fundação ela tem su propósito de desenvolver a evolução da gestão por meio da disseminação, propagação dos fundamentos e critérios de excelência. Esse é o ponto principal da fundação, que não é diferente de INACAL. Aqui são alguns resultados da fundação, do último finalizado, os resultados, hasta 2013. 90.000 pessoas capacitadas por ano. Quase 6.500 pessoas que atuam como voluntário do Prêmio Nacional da Qualidade. Uma rede de prêmios e programas, com 18 programas estaduais e 9 programas setoriais, todos eles utilizando o mesmo modelo de excelência. 500 práticas de gestão cadastradas, então a fundação tem um sistema que toda a organização que tem uma boa prática, ela pode cadastrar essa prática para consulta de todos os outros, de qualquer tipo de pessoa que deseje. 22 seminários, 300 participantes por ano, 162 palestras sobre o tema de gestão disponíveis na internet. Então, todas as semanas, ou no máximo a cada 15 dias, existe uma pessoa que faz uma ponência. Essa ponência é gravada e a gravação fica disponível para as organizações dentro da internet. Esta aqui é uma visão das atividades da Fundação Nacional de Qualidade de Brasil, enfim, não muito diferente do que faz INACAL em Uruguai. Este é um ponto importante, e eu estou quase em fim. Essa daqui é a evolução do modelo de excelência de Brasil. O ponto mais importante é que durante os últimos 4 anos, um grupo de voluntários, trabalhando num núcleo de conhecimento sobre modelos de excelência, fizeram a atualização do modelo a partir deste ano de 2014. E o ponto principal do modelo é o tema flexibilidade. Hoje não existe mais uma régua, uma pontagem para liderazgo, uma pontagem para planificação. Cada empresa ela pode ser avaliada com uma pontagem diferente da outra. Por quê? O modelo de negócio das organizações são diferentes. É muito diferente avaliar uma indústria e avaliar uma empresa de serviço. É muito diferente avaliar uma empresa PYME e uma empresa multinacional. Então, dentro de determinados parâmetros, a régua de avaliação pode cambiar de uma empresa para outra. Ou seja, o modelo tem que ser flexível para atender o modelo de negócio da organização. Este foi o ponto mais importante das discussões que estão em novo modelo, que está disponível na internet e que ayer eu entreguei a Gonçalo e Viterbo um exemplar da 20ª edição do modelo brasileiro. Concluindo, e já fazendo o final. Que ideias que nós deveríamos
sepultar, eliminar. Primeiro, a empresa é o centro do universo corporativo. Não é. O centro do universo corporativo são os stakeholders. Não é mais a organização. O maior competidor de uma empresa está dentro, são as empresas que fazem produtos e serviços semelhantes. Também não são. Tamanho é documento, ou seja, solo empresas grandes têm sucesso. É uma inverdade. Êxito é superar o competidor. Por que todas as empresas querem ser a primeira? Quem já viu em planificação estratégica uma empresa definir que quer ser a segunda do mercado? E eu conheço várias. Por quê? Ser o primeiro tem um preço e eu tenho que quebrar paradigmas. Muitas vezes os erros são muito grandes e têm custos muito altos. Por que eu não posso dizer, olha, você pode ir na frente e eu me contento em ser o segundo ou terceiro? E utilizar da experiência do primeiro para ser meu modelo? Que problema há nisso? Parece que todos nós outros queremos sempre ser o primeiro. Não há lugar para todos serem o primeiro. E um ponto importante. Desafortunadamente, todas as empresas que chegaram a ser a primeira em algum momento de sua vida, qual é o próximo passo? Caem. Por quê? Porque eu deixei de praticar algum dos valores, porque houve uma acomodação. Então, toda empresa que chega a primeira, cai. Toda. Não existe nenhum exemplo que demonstre o contrário. Interessante. O cliente é responsabilidade das áreas de vendas, comercial e marketing. Mentira, o cliente é responsabilidade de qualquer pessoa da organização. Os clientes compram solamente produtos e serviços. Não, os clientes compram relacionamento. É isso que o cliente está comprando. Canais de distribuição e PDVs. Por que PDVs seriam pontos de vendas? Não deveria ser pontos de compra. Porque são as pessoas que compram. Então, as organizações não deveriam trabalhar, principalmente nas áreas de marketing, em estabelecer ponto de venda. Não, eu preciso que se tenha ponto de compra, porque o mindset é completamente diferente. Eu preciso olhar aquele ponto com o olhar do comprador, não com o meu olhar do vendedor. E, finalmente, RH, recursos humanos, deveria ser uma área estratégica em qualquer tipo de organização. Mesmo porque é responsável por fazer todo o trabalho de desenvolvimento das pessoas, de desenvolvimento de liderazgo, de la identificação de novos líderes dentro da organização. Algumas formas de pensar que também deveríamos eliminar. E eu creio que talvez alguma delas frases você já tenha ouvido. Por exemplo, a você se paga para ser, não para pensar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Competência técnica é que define jogo. Não é. Para cada jogo, eu tenho que ter um conjunto de competências específicas. Cada moho em sua rama. Há 15 anos que lo hago assim. Por que cambiar? Despacio que chegamos. Já conhecemos os nossos clientes. Quem pode afirmar hoje que conhece seus clientes? Se a cada momento a internet tem um conjunto novo de provocações que podem mudar a forma do cliente pensar. E eu penso que, não lhe disse, normalmente quando existe um problema, não, eu não participei da decisão, e a pessoa estava na reunião. Agora não há forma. E, ao contrário, como deveríamos pensar então de fato? Agregar valor às partes interessadas é o que ganha o jogo.
Soy parte integrante do negócio. Todas as pessoas de uma empresa, inclusive seus provedores, deveriam ser trabalhados para serem de fato parte do negócio. E não só uma relação, como normalmente as organizações têm, de cliente e provedor, ou de cliente e funcionário. É cliente, é missão de todos, do porteiro ao presidente. Cuido del bosque, não solo de árbol. E, finalmente, sempre vamos a encontrar uma solução, resolução, e mais uma, a última, cuchillo em los dentes, brilho em los ojos. A parte mais importante de uma pessoa, creio, quando vamos contratar uma pessoa nova, é mirar-me em seus olhos, mais do que suas competências educativas, seus diplomas, mas se a pessoa se identifica com o negócio de minha organização. Este é o ponto que diferencia equipes que têm normalmente alto desempenho das outras. E a última mensagem para uma reflexão. A jaula que nos impede de realizar sonhos, ela está sempre dentro de cada de nós. Obrigado. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando esta prestigiosa presencia. Si alguien levanta la mano, le acercamos un micrófono. ¿Alguna pregunta puntual? Ou todos compreenderam tudo, ou ninguém compreendeu, ou o contrário, ou todos estão com fome, la hora de almoço. Sí. Bueno, muchísimas gracias entonces. Es un honor para INACAL tener a una personalidad como usted aquí en esta Me gostaria conferencia. de agradecer a todos por la atenção, a invitação de Gonçalo, meu amigo, e estou à disposição, mesmo ao final, quando terminarmos os trabalhos. Gracias. El proceso iniciado en la Secretaría General del Banco Central contó obviamente con el impulso desde las más altas autoridades. Lo interesante que a lo largo de estos 4 o 5 años ese liderazgo lo fueron tomando los propios integrantes de la Secretaría General. La capacitación en calidad se generalizó de una forma sorprendente realmente. Quienes partimos con esa expectativa, realmente los resultados nos han superado positivamente. Es un proceso posible, es un proceso al que invitamos a recorrer porque realmente vale la pena, desde el punto de vista de la institución y del punto de vista de los que la integramos con mucho orgullo de pertenecer a una institución cuyo objetivo es la excelencia y la mejora de los servicios públicos para toda la ciudadanía. My Sweet Boutique Hotel and Wine Bar es el primer hotel temático de vinos que nació para instalarse aquí en Montevideo y en el Uruguay también. Y dijimos, bueno, tenemos 40 habitaciones y tenemos que lograr que este sea el mejor hotel de Montevideo para que la gente realmente tenga muchas ganas de venir y que después vuelva a repetir la experiencia. Y de a poquito fuimos trabajando en este concepto y es hoy que estamos totalmente abocados al programa de la mejora continua y estamos totalmente abocados en mejorar permanentemente y en terminar siendo un referente de lo que es la calidad en la hotelería de Montevideo y quizás también en un futuro en el Uruguay. El resultado de aplicar un sistema de mejora continua en el hotel y tanto como en el hotel, en el wine bar también, fue el de ordenarnos, el de hacer que cada huésped cada vez que venga viva una experiencia diferente, pero obtenga la misma calidad del servicio. Otro de los conceptos que ayudan muchísimo y que para mí es un pilar fundamental para trabajar en el sistema de mejora continua es el capital humano. El capital humano que tenemos hoy en My Suites trabaja con pasión por lo que hace y pasión por atender y por servir a los huéspedes con calidad, como nosotros lo pretendemos hacer desde un principio. El resultado que nos ha dado fue exitoso
y lo creo desde el punto de vista de cómo hoy en día nos ve el mundo. Los tres objetivos fundamentales que se persiguieron para tomar la decisión de implementar un sistema de gestión de la calidad en la organización fue, en primer lugar, trabajar en lo que era contar con una herramienta que nos permitiera hacer un uso eficiente de los recursos con los que contábamos para la implementación del plan. En segundo lugar, una herramienta objetiva que nos permitiera tomar las decisiones en base a evidencia objetiva. Y el tercer punto, y no por eso menos importante, es el focalizar fuertemente en lo que es la satisfacción de los beneficiarios y las partes interesadas en general, ¿verdad? Los proveedores, el sistema educativo en general. Lo que hace al rol del servidor público. Si bien es un tema que se ha trabajado fuertemente desde el liderazgo de la dirección y desde nuestro código de ética, es un tema que el modelo nos permitió focalizar y puntualizar mejor dentro de la organización, y es algo que en cada una de las áreas que hemos ido trabajando hemos tratado de conceptualizar de la mejor manera cómo tomamos ese modelo y cómo reflejamos ese rol de servidor público en cada una de las acciones. Considerando que la evolución constante es el único camino al éxito en las organizaciones, es que en 2010 IDEM Uruguay decidió implementar un nuevo sistema de gestión. Por darle a la base fundamental de cualquier empresa, que son los recursos humanos, una forma más efectiva y eficiente de trabajar cada día. Actualmente se puede decir que está arraigado en la forma de trabajar de la empresa, que ya es parte de la cultura y se abarca desde una solicitud de cotización de un cliente hasta cómo se maneja la cafetería. Por otra parte, también ha generado cambios en la estructura organizacional de la empresa, cambios en los procesos, cambios para bien dentro de lo que ha sido la empresa. Diría que el impacto de utilizar el sistema es que nada se deja sin parametrizar. Por ejemplo, cuando se genera una no conformidad, o para los mortales cuando se hace algo como no se debería, se genera un documento donde se detalla qué fue lo que sucedió, qué medidas no se habían tomado y cómo se deberá hacer a futuro. Puede parecer algo complejo, algo complicado, algo que nos quita tiempo, pero la realidad es que cuando se comienza a utilizar el sistema de gestión es algo que simplifica las relaciones entre los seres humanos, ahorra tiempo y aumenta exponencialmente la rentabilidad de una empresa. Dental Eduque es una empresa que se dedica a la fabricación de dispositivos terapéuticos de uso odontológico. En el año 2009 nuestra organización se dio cuenta de que estábamos aptos para presentarnos a los reconocimientos del Instituto Nacional de Calidad. Y bueno, fue allí cuando por primera vez nos postulamos. Ese año no obtuvimos ningún reconocimiento, pero fue una experiencia buenísima porque aprendimos a escribir un reporte, a lo que es una visita de evaluadores, a contar lo que hace la empresa, que a veces es muy difícil cuando uno está muy metido en la organización de toda la vida, en mi caso. Salir a contarle a otras personas que no saben lo que uno hace y trasladarlo a un papel es difícil. El impacto de utilizar el modelo de mejora continua en cuanto a la rentabilidad y a la sustentabilidad de la organización ha sido el lograr un punto de equilibrio muy alto entre eficacia y eficiencia. Las tareas no se superponen, no se repiten, y eso permite que la empresa, por el tipo de organización y por las tareas que realizamos, tengamos tiempo para la innovación, para el diseño, para el desarrollo de nuevos productos. Creo que todas las organizaciones, sin importar el tamaño o el porte que tengan, deberían usarlo en sus prácticas sistemáticas. En el año 2011, nosotros en el Centro Auxiliar de Aiguá consideramos que era necesario profundizar el cambio en dos de los pilares del Sistema Nacional Integrado de Salud, como son el modelo de atención y el modelo de gestión. En esta reorganización del centro consideramos pertinente el uso de una herramienta que nos llevara a implementar un modelo para lograr nuestros objetivos. Se trabajó en el proceso sustancial, que fue la atención al usuario, y de acuerdo a los requerimientos de estos se trabajó con servicios de apoyo como ser laboratorio, farmacia y la administración con todos sus sectores. Lograr con los efectores de la comunidad venta de servicios, convenios, complementariedad,
Todo eso en lo que tiene que ver con rentabilidad y sustentabilidad tiene mucho que ver, lo que es protocolizar guías de actuación clínica que nos llevan a mejorar todo lo que son los procesos asistenciales y obviamente a una economía que redunda en una disminución del gasto, mejorando en todos los sentidos lo que es la rentabilidad y la sustentabilidad. TripAdvisor, que es uno de los portales más importantes de turismo del mundo, hoy en día nos tiene galardonados por tercer año consecutivo en el 2012, 2013 y 2014 con el certificado de la excelencia. Y desde hace 15 meses que estamos siendo los número 1 en Montevideo y bueno, estamos muy orgullosos de eso porque esos realmente son los clientes los que nos posicionan en ese lugar, los que nos dan ese galardón. Para nosotros eso es importante y eso es el resultado de trabajar con la mejora continua. Los invitamos, por lo tanto, a ser parte de esta comunidad, a contagiarnos y a colaborar entre nosotros para la mejora de nuestras instituciones. Vale la pena, se los puedo asegurar. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.